Meus amados irmãos e caros alunos e aqueles que nos acompanham pela internet, esse é o nosso tema, né? Arianismo, modalismo, arianismo e a fórmula nicena, né? Nós estaremos tratando deste tema dentro daquilo que nos propomos dentro da Semana Teológica. Primeiramente, nós precisamos lembrar, amados, que a história da teologia, ela é uma história de conflitos. E nós vamos perceber que a ortodoxia é um processo, é algo que vai se desenvolver, né? Um processo de controvérsias, um processo de conflitos a respeito das crenças e da espiritualidade cristãs. Não existe nenhuma doutrina do cristianismo que tenha surgido do nada. Cada crença, quer considerada ortodoxa, quer ou herética, ele nasceu de um desafio. O desafio pode ter sido uma distorção da verdade bíblica, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, com uma mensagem pretensamente cristã, ou uma crença popular na prática espiritual considerada não bíblica, ou antitética à fé cristã autêntica. Pode também ter sido uma filosofia ou uma crença cultural não cristã que desafiava os pensadores cristãos a responder com uma alternativa melhor, com base em fontes cristãs, como observa Olson. Tais discussões e controvérsias ocorriam não só no âmbito acadêmico. Quando nós olhamos para o contexto de Nicéia, no momento em que se discute questões tão importantes, nós vamos perceber que estas discussões não se limitavam à academia, ao contexto acadêmico, mas nós vamos perceber que fazia parte do cotidiano das pessoas comuns. Como afirmou Gregório de Nisa, na Constantinopla do século IV, as pessoas comuns estavam constantemente debatendo sobre o gerado e o não gerado, e se o filho foi criado do nada, mostrando que estas questões eram preocupação popular e não apenas de teólogos em Torres de Marfim. É interessante nós observarmos esta questão de que a teologia naquele contexto era algo que extrapolava a academia e fazia parte do dia a dia comum das pessoas. Como poderia ser edificante, lucrativo, se isso permanecesse nos nossos dias, se as pessoas que fazem parte das nossas igrejas pudessem estar dialogando, falando continuamente a respeito das verdades cristãs, para que elas possam ser propagadas. Os séculos II e III foram um período de intensa fermentação intelectual e teológica. A igreja, ainda em formação, confrontava-se com o desafio fundamental de articular a sua fé de forma coerente. A igreja já havia passado por situações muito difíceis, o período da perseguição, com o fim da perseguição, com o estabelecimento do cristianismo como praticamente a religião oficial do império. É claro que Constantino não faz isto, mais à frente, em 380, que isto acontece, mas Constantino põe um fim às perseguições e dá a oportunidade para que a igreja agora, os crentes de uma maneira geral, possam difundir a sua fé naqueles dias. Portanto, era um momento propício
para que agora a igreja, uma vez pacificada, sem dificuldades externas, tratasse agora das questões internas e formulasse então as suas doutrinas, os seus conceitos que pudessem fundamentar a fé cristã. Nós vamos perceber que, especialmente a crença na unidade de Deus, que era proclamada claramente no Antigo Testamento, com a divindade de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo, vão formar inquietações nas mentes dos crentes naquela época, naquele contexto, de maneira que eles vão então buscar compreender, buscar entender como relacionar essa questão da unidade de Deus com a divindade de Cristo e a presença do Espírito Santo. Então nós vamos verificar que a busca por harmonizar o princípio de um único Deus supremo e absoluto com a experiência trinitária de Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade vai servir de um catalisador para as grandes controvérsias cristológicas. As tentativas de resolver essa tensão resultaram em diversas formulações, algumas das quais se afastaram do que a maioria da igreja considerava a fé apostólica. E nós vamos perceber, como observa o Kelly no seu livro, ele vai afirmar o seguinte: a doutrina de um só Deus, Pai e Criador, constituiu o pano de fundo e a premissa inquestionável da fé da igreja, herdada do judaísmo. Ela foi sua proteção contra o politeísmo pagão e o emanacionismo gnóstico e o dualismo marcionita. Para a teologia, o problema era integrá-la no âmbito intelectual com os novos dados da revelação especificamente cristã, reduzidos à sua formulação mais simples. Tratavam-se das convicções de que Deus se havia dado a conhecer na pessoa de Jesus, o Messias, ressuscitando dos mortos e oferecendo salvação aos homens por seu intermédio, e que ele havia derramado o seu Santo Espírito sobre a igreja. Mais à frente ele continua dizendo: mesmo na época do Testamento, as ideias sobre a pré-existência e o papel criador de Cristo estavam começando a tomar forma, e aos poucos emergia uma consciência profunda, ainda que frequentemente obscura, da atividade do Espírito na igreja. Entretanto, até então, não haviam dado passos para estruturar todos estes elementos complexos num todo coerente. A igreja teve de esperar mais de 300 anos por uma síntese conclusiva, pois foi somente no Concílio de Constantinopla, em 381, que se ratificou a fórmula de um só Deus existindo em três pessoas coiguais. Então, nos últimos anos do segundo século, surgiu o monarquianismo, o qual vai se dividir em duas escolas, sendo ambas rejeitadas como heréticas. Então, nós vemos aqui duas escolas surgindo no período do segundo século, uma doutrina que tenta conciliar essa ideia a respeito de quem é Deus, a tentativa de responder e entender a respeito da pessoa de Deus. Então, nós vamos perceber, como diz o Hang Lund, o monarquianismo negava o conceito trinitário, pois
sustentava que ele se opunha à fé no Deus único, e os seus adeptos repudiavam a ideia da economia, segundo a qual Deus, que certamente é um, revelou-se de tal maneira que apareceu como Filho e como Espírito Santo. Essa heresia, portanto, enfatizava a unidade e a singularidade do ser divino de Deus, e o fazia isto às custas das identidades separadas de Pai, Filho e Espírito Santo. A preocupação destes era a defesa do monoteísmo, defender a ideia de que Deus é um só, conforme claramente se mostra e se revela no Antigo Testamento, e acabam negando toda e qualquer ideia da divindade em Jesus Cristo. Embora eles pudessem crer numa espécie de divindade de Jesus, afirmavam que a doutrina da Trindade era irreconciliável com a unidade de Deus. Então, o monarquianismo, portanto, possuía um pressuposto comum e uma ideia básica comum: a dificuldade de combinar a fé no Deus único com a fé cristã no Pai, Filho e Espírito Santo, visto não se satisfazerem com a solução proposta pela doutrina do Logos, e nem com o ensinamento sobre as três pessoas, hipóteses, e nem com o conceito de economia. Procuravam então caminhos para resolver o problema, e nós vamos verificar que nesta tentativa feita por eles acabam eliminando elementos essenciais, básicos, basilares da fé cristã, e chegaram a uma posição racionalista ou docética, dependendo da escola monarquiana que seguia. Então, o monarquianismo vai defender a unidade absoluta de Deus, e ele vai emergir como um movimento proeminente, manifestando-se em duas vertentes principais: o monarquianismo dinâmico, né? Então nós vamos verificar que no monarquianismo dinâmico a ideia é de que Jesus na verdade ele é um homem que vai ser alcançado pelo poder do Espírito Santo, de maneira que ele alcança a divindade. Daí a ideia do dinamis, o modalismo dinâmico. E o monarquianismo modalista, né, que o qual nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente. Nós não vamos trabalhar tanto com o monarquianismo dinâmico, mas tratar especificamente do modalismo, né? Então, nós vamos verificar que a nossa análise vai se concentrar na dinâmica teológica e histórica destas controvérsias, com o foco especial, né, na resposta, na questão do modalismo, do arianismo, e no foco que a resposta da igreja dá de forma definitiva, ou quase definitiva, porque como vocês já ouviram, a ideia aqui levantada a respeito da doutrina da Trindade vai ser consolidada somente em 381, no Concílio de Constantinopla. Então, o cenário intelectual em que essas doutrinas se desenvolveram, ela não era um vazio filosófico. Ao contrário, nós vamos verificar que era um momento que se refletia diferentes abordagens teológicas, e principalmente das duas grandes escolas de pensamento da época: a escola de Alexandria
e a escola de Antioquia. Foram duas das principais escolas teológicas dos primeiros séculos, porém, elas tinham uma abordagem hermenêutica diferente. Então, nós vamos perceber, e compreender que a escola de Alexandria e a escola de Antioquia foram as duas principais escolas teológicas dos primeiros séculos. Porém, como eu falei, elas tinham uma abordagem hermenêutica diferente. E essas escolas, influenciadas pelo pensamento grego, especialmente os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, vão moldar a linguagem e os métodos da teologia cristã primitiva. A escola de Alexandria, por um lado, era conhecida por sua interpretação alegórica das Escrituras e por uma cristologia que enfatizava a união do divino com o humano em Cristo, e tendeu a uma visão mais mística e filosófica da divindade, de maneira que eles vão explorar o mistério da unidade essencial. Em contrapartida, a escola de Antioquia, ela privilegiava a exegese mais literal, histórica das Escrituras. Então, nós vamos verificar que, a partir desta interpretação, eles vão acentuar ou destacar a distinção entre a natureza humana de Jesus e a sua natureza divina. Então, esta abordagem era mais racional e, por vezes, levava aquilo que nós poderíamos chamar de um adocianismo brando. Então, a primeira dinâmica é a respeito da doutrina do adocionanismo, era o docético, adocionanismo, a ideia de que Jesus parece um homem, mas não é um homem, né? E aqui nós vamos verificar que é mais brando essa ideia. Então, as heresias do modalismo e do arianismo, eles não surgiram como anomalias isoladas, mas sim como manifestações extremas e lógicas das tensões inerentes a estas duas abordagens teológicas distintas. Então, o modalismo, com a sua ênfase na unidade absoluta de Deus, pode ser vista como a culminação da tendência alexandrina de concentrar-se na coesão divina, levando ao extremo de colapso às distinções pessoais em meros modos de manifestação. Já o arianismo, com a sua ênfase na distinção e subordinação do Filho, pode ser interpretado como a expressão máxima da abordagem antioquena, que priorizava a distinção da natureza de Cristo a ponto de comprometer a divindade plena. Portanto, nós vamos verificar que o debate destas duas heresias vai ser, portanto, mais do que uma disputa sobre a natureza de Cristo. Extrapola, vai além. A verdade foi um confronto de paradigmas intelectuais sobre a própria metodologia e filosofia para se compreender a divindade. Então, o credo niceno, ao refutar estas heresias, buscou forjar então uma terceira via, que incorporasse o melhor de ambas as tradições, a unidade de Alexandria e a distinção de Antioquia, sem
cair no erro das suas respectivas manifestações extremas. Então, nós vamos perceber que o estudo do modalismo, do arianismo e da fórmula niceia não é meramente um exercício acadêmico de curiosidade histórica. Na verdade, é uma ferramenta vital, essencial, necessária para compreender quem é Deus e quem é Cristo, para discernir a verdade da heresia em um mundo de ideias em constante mudança. E ao mesmo tempo, nós vamos verificar que o estudo destes temas serve também para o fortalecimento da nossa fé, ao reconhecer os fundamentos sobre os quais a doutrina cristã foi cuidadosamente edificada. Isso nos capacita a dialogar com o presente, informados pelo rico legado do passado. Então nós temos um fundamento que nos foi dado lá em Niceia, e foram fundamentos bem firmados, bem estabelecidos, que servem de balizas para que a gente possa compreender os nossos dias e reafirmar as verdades bíblicas que nos foram legadas e, ao mesmo tempo, refutar as heresias que surgem no meio moderno, porque essa dinâmica de heresia ainda continua existindo no nosso meio. E nós precisamos olhar para isso, né? O sábio vai dizer que não há nada de novo debaixo do sol. E é verdade. Essas heresias, elas vêm e voltam, e nós precisamos estar bem balizados e fundamentados para que a gente possa combatê-las e, ao mesmo tempo, firmarmos na verdade cristã. Então, o modalismo, o arianismo e a fórmula de Niceia vão se constituir um importante tema para a história da teologia. E estes movimentos e definições serviram para a consolidação da doutrina da Trindade e da pessoa de Cristo, moldando o que hoje nós conhecemos como ortodoxia cristã. Diante desta introdução, nós pretendemos avaliar cada uma destas doutrinas, ainda que brevemente, de forma sucinta, para que a gente possa entender o modalismo, compreender o arianismo e depois tratar um pouco daquilo que foi o Concílio de Niceia, na tentativa, com o fato de terem refutado essas heresias e estabelecido então essa ortodoxia, e vermos depois as implicações disto para os nossos dias, para a nossa época, e espero que Deus me capacite para que a gente consiga realizar este fato. Então, irmãos, primeira coisa que nós precisamos começar a falar, e eu vou começar justamente com a doutrina modalista, né? A doutrina modalista, a unidade colapsada. A grande questão é como conciliar a crença em um único Deus, o monoteísmo, com a divindade de Jesus Cristo e a menção ao Espírito Santo. Então, este era a grande questão, o grande problema naqueles dias. E nós vamos verificar que o modalismo surge como uma tentativa de resolver o mistério da Trindade. O modalismo também é conhecido como monarquianismo modalista ou sabelianismo, em referência a Sabélio, que é o seu principal expoente em Roma, por volta do ano 215 depois de Cristo. Schaff, o historiador inglês, vai dizer: Sabélio é de longe
o mais original, profundo e engenhoso dos unitaristas antinicenos. E o seu sistema é o rival mais plausível do trinitarismo ortodoxo. Na verdade, nós pouco sabemos a respeito de Sabélio. A história não nos traz muitas informações acerca de Sabélio. Provavelmente ele era um líbio da cidade de Pentápolis, e ele passou algum tempo em Roma no início do terceiro século, e foi ele o primeiro a ser ganho por Calisto para o patripacianismo. Mas quando ele se torna bispo, ele vai ser excomungado. Ranglund, na história da teologia, vai nos lembrar que foi Sabélio quem deu forma à concepção modalista. Ele afirmava que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, são de uma substância, isto é, podem ser diferenciados um do outro apenas pelo nome. E ele vai tentar descrever a sua ideia, a sua doutrina, o seu ensino, de diversas maneiras, de diversos modos. E ele vai dizer: assim como o homem compõe-se de corpo, alma e espírito, assim também há três facetas da essência divina. Ou então ele vai dizer que as três pessoas se relacionam com o sol, a sua luz e o calor. Então, da mesma forma que o sol, a luz e o calor estão relacionados entre si, assim acontece também com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o sol, enquanto o Filho é o feixe de raios luminosos e o Espírito é o poder aquecedor que procede do sol. O Filho e o Espírito são apenas as formas que a divindade assumiu quando apareceu no mundo. Então, nós vamos verificar que o sabelianismo surge dentro desse contexto com uma tentativa de preservar a unidade de Deus, o monoteísmo do Antigo Testamento. E eles vão então, dentro desse contexto, combater as tendências subordinacionistas que pareciam comprometer o monoteísmo cristão. Mais uma vez, citando Schaff, ele vai, ou melhor, dizendo Kelly, a segunda forma do monarquianismo apareceu em primeiro lugar na Ásia Menor, mas Noeto e os seus discípulos a levaram a Roma. Então, um modalismo inicial primitivo surge com Noeto e os seus discípulos, que levam o seu ensino a Roma. E é exatamente aí onde Praxeas viveu, né? E é o representante modalista com quem Tertuliano vai combater. E aí Kelly vai dizer: Praxeas parece ter ensinado que o Pai e o Filho eram a mesma pessoa idêntica, e que a palavra não tinha nenhuma subsistência independente, sendo uma mera vox et sonus oris. Portanto, teria sido o próprio Pai quem entrou no ventre da Virgem Maria, tornando-se, por assim dizer, seu próprio Filho, o qual sofreu, morreu e ressuscitou. Então, desse modo, essa pessoa singular unia em si mesmo atributos mutuamente incompatíveis, sendo invisível e ao mesmo tempo visível,
impassível e também passível. Entretanto, pelo que parece, no fim, Praxeas e seus companheiros foram obrigados a reconhecer uma dualidade no Senhor, no sentido de que o homem Jesus era, estritamente falando, o Filho, enquanto o Cristo, isto é, o elemento divino, era o próprio Pai. Daí foi curto o caminho para até a fórmula que provocou indignação e, ao mesmo tempo, zombaria. De maneira que, enquanto o filho padece, o pai compadece. Essa era a zombaria, né? Então, a ingenuidade deste primeiro modalismo fica, então, evidente. Mas, logo, ele vai receber uma estrutura mais sistemática, uma estrutura mais filosófica, e o homem responsável por essa nova estrutura sistemática, por essa estrutura filosófica, é justamente Sabélio, né? Então, Sabélio, ele foi um teólogo cristão do terceiro século, que, vindo provavelmente da Líbia, como eu falei, ou do Egito, ele vai popularizar a doutrina em Roma. Então, ele vai estruturar sistemática e filosoficamente o conceito modalista primitivo, e não só vai estruturar, como vai propiciar a divulgação deste ensino na cidade de Roma. Schaff, aí sim vai dizer, o sistema de Sabélio é conhecido por nós apenas por alguns fragmentos, e alguns deles não totalmente consistentes, encontrados em Atanásio e outros padres da igreja. Então, nós não temos muitas informações a respeito de Sabélio, do sabelianismo, e o que temos provém daquele que se opôs a esse movimento, que é Atanásio. Então, o sabelianismo, como a sua doutrina ficou conhecida, opunha-se à ideia da trindade que Sabélio, ele entendia, ele compreendia que esse conceito, esta doutrina trinitária, nada mais é do que uma inovação inspirada em tríades pagãs e, em sua percepção, contrária ao monoteísmo bíblico. Portanto, esse ensino, na concepção dele, levava a um triteísmo, né? A ideia de que há três deuses, triteísmo. Então, nós vamos verificar que o modalismo, ele vai procurar preservar o monoteísmo estrito a qualquer custo, mesmo que isto implicasse numa redefinição radical da relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a influência dos sabelianos no primeiro concílio de Nicéia, no ano 325, foi significativa, atuando primariamente como um perigo teológico extremo que os conciliares e os seus oponentes tentavam evitar a todo custo. É isto que nós vamos observar. Diante disto, nós podemos dizer, como está ali no nosso slide, Sabélio e a teologia das máscaras, né? Usando aí um termo anacrônico, né? Porque é Lutero quem vai trazer essa ideia da teologia da máscara. Então, nós vamos verificar que o problema central que confrontava os bispos em Nicéia era precisamente manter o monoteísmo que nos foi dado, que nos foi herdado dos judeus, enquanto se insistia na divindade de alguém distinto de Deus Pai. Então,
como nós dissemos, a doutrina sabeliana, ela representava uma solução, uma resposta extremada para esse problema, resolvendo a questão a partir da ênfase na unidade de Deus e, ao mesmo tempo, negar a distinção real das pessoas da Trindade. Então, nós vamos verificar que o cerne da questão, ou o cerne do ensino modalista, vai ser que Deus é único, indizível, substância, ou seja, uma ousia, mas se manifesta de forma sucessiva em 3 atividades fundamentais ou modos. Então, para os sabelianos, não havia uma distinção substancial entre essas manifestações. Então, Deus, ele é um só, e a substância não é diferente nas manifestações deste ser divino. Então, não há diferença nessas manifestações, porque todos eles compartilhavam a única substância divina. E, então, de acordo com Schaff, enquanto os outros monarquistas restringiam sua investigação à relação entre pai e filho, Sabélio abrange a uma trindade, não uma trindade simultânea de essência, porém, mas apenas uma trindade sucessiva de revelação. Ele parte de uma distinção entre o mônada, o Pai, e a tríade, Pai, Filho e Espírito Santo, na natureza divina. O seu pensamento fundamental é que a unidade de Deus, sem distinção em si mesma, desdobra-se ou se expande no curso do desenvolvimento do mundo em 3 formas e em períodos diferentes da revelação. E após a consumação da redenção, vai ele então retornar à sua unidade. Então o Pai se revela na entrega da lei, ou na economia do Antigo Testamento, o Filho na encarnação e o Espírito Santo na inspiração. A revelação do Filho termina com a sua ascensão, e a revelação do Espírito continua na regeneração e na santificação. Então, a analogia mais conhecida para ilustrar essa visão é de um ator que usa 3 máscaras diferentes para interpretar papéis distintos, mas que por baixo de todas estas máscaras é a mesma pessoa. Então, Deus, ele é um só, mas ele tem 3 modos de se manifestar: como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Esse era o ensino de Sabélio. Então, essa a ideia que ele traz para resolver esta questão que era debatida nos seus dias, né? Uma outra questão que nós vamos encontrar no ensino modalista é justamente a questão do patripassianismo, como sendo um resultado lógico, uma manifestação lógica daquilo que Sabélio expôs no seu ensino. Então, essa também é uma implicação condenável do modalismo, né? A ideia de que o Pai sofreu. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são meros modos de uma única pessoa divina, então, por uma lógica interna, a única pessoa divina, o Pai, deve ter sofrido na cruz junto com ou como o Filho. Então, nós vamos verificar que essa consequência
que sugere que o Pai, em sua própria pessoa, experimentou o sofrimento da crucificação, vai ser condenada como algo inaceitável para a teologia ortodoxa, que sempre preservou uma distinção, mesmo que misteriosa, entre as pessoas da Trindade. Então a gente vai olhar para trás e nós vamos verificar que a igreja sempre entendeu que havia uma distinção entre o Pai e o Filho, embora não soubessem definir ou compreender claramente, por isso de uma forma misteriosa. No entanto, agora, a ideia de Sabélio põe em risco isto. Então, o modalismo, na sua tentativa de proteger, de preservar, de manter a unidade do ser de Deus, acabou gerando um problema soteriológico. E aí esse é um problema ainda maior, evidenciando como a lógica interna de uma doutrina, mesmo com boas intenções, pode levar a conclusões consideradas heréticas. Então, a gente precisa estar atento, porque a heresia, às vezes, ela nos apresenta uma lógica interna, é algo que é criado com uma boa intenção, na tentativa de solucionar ou compreender o ensino bíblico, mas que, se nós não observarmos, não tomarmos cuidado, pode nos levar a uma conclusão herética, como aconteceu aqui com Sabélio. A ideia dele era boa, ele queria manter a ideia da unicidade de Deus, do monoteísmo judaico. A intenção era boa, no entanto, essa arquitetação lógica trazida por ele, vai levar a uma heresia. Então, nós vamos encontrar que isto se dá principalmente por causa de uma complexa história do termo homoousion. Homoousion, então esse termo, a história desse termo homoousion vai ser um exemplo de como a linguagem teológica é um campo de batalha, com termos sendo redefinidos, ressignificados de forma reativa e estratégica. Então, Sabélio negava qualquer distinção entre os termos substância, a ousia, e a pessoa, a hipóstase, o que levou então ao colapso das pessoas divinas em uma única manifestação. Agora, a ironia histórica é que este termo homoousion, da mesma substância, que vai se tornar a pedra angular no concílio de Niceia, uma pedra angular na ortodoxia nicena. Este termo já havia sido usado por teólogos modalistas, incluindo o próprio Sabélio e Paulo de Samosata, que negavam a distinção entre o Pai e o Filho. Então, para que a gente pudesse entender essa reviravolta semântica, como é que lá atrás eles vão usar o termo e agora eles vão combater o mesmo termo que eles empregaram, Então, como é que nós podemos entender e compreender essa mudança semântica? E aí nós precisamos voltar um pouquinho atrás, no ano de 268, quando acontece o concílio de Antioquia. Nós vamos verificar que o concílio de Antioquia vai condenar Paulo de Samosata. Então, naquele contexto, o concílio de Antioquia vai rejeitar a afirmação de que o Logos, ou o Filho, era da mesma substância ou natureza, homoousion, que o Pai.
Estão lá em Antioquia. Agora, qual é o motivo dessa rejeição? Por que que eles negam essa ideia? Nós vamos verificar que eles vão rejeitar, porque Paulo de Samosata usava esse termo para significar que o Logos e o Pai eram uma só pessoa. Então, nós vamos verificar que esse termo, homoousion, ele vai ser corrompido para um uso herético. Para um uso herético. Para dizer que o Logos e o Pai, né? Então, o Logos é a parte divina de Cristo que se une a Cristo. Então, o Concílio de Nicéia, quando adota esse termo para defender a ideia ortodoxa e contrapor a ideia de Ário e Sabélio, eles não estavam simplesmente inventando um termo novo, mas eles estavam recontextualizando e ressignificando aquele termo para combater uma heresia oposta, que é o arianismo. Então, quando eles usam esse termo da mesma essência, da mesma substância, eles vão estar afirmando a coexistencialidade do Pai e do Filho, preservando simultaneamente a distinção de suas pessoas. Então, os pais nicenos refutaram não só a subordinação ariana, mas também o colapso das pessoas defendido pelos modalistas. Então, nós vamos verificar que esse processo demonstra que a linguagem teológica, ela se adapta para defender a fé apostólica em resposta aos desafios doutrinários. Então, esse é um fato bem interessante, né? Como nós veremos, o termo não é bíblico, mas é um termo que eles vão resgatar para confirmar o ensino bíblico, na verdade, de que o Pai e o Filho são da mesma essência, da mesma substância. Então, nós vamos verificar que esse termo, né, da mesma substância, ele, embora tenha sido aceito no credo de Nicéia, ele era questionável pela maioria dos pais ou dos bispos que ali estavam. Davis, no seu livro falando a respeito desse concílio, ele vai nos lembrar que havia pelo menos 4 razões pelos quais essa maioria dos bispos questionavam o uso desse termo, né? Então, e esse termo é um termo proposto pelo próprio Constantino, para que pudesse se chegar a um consenso final e estabelecesse a paz na igreja. Então, apesar da declaração de Constantino, nós vamos verificar que este termo tinha conotações materialistas que conotariam que pai e filho são parte, ou partes ou porções separáveis da mesma matéria. Então essa é a questão. Primeiro, a ideia, eles fazem parte de uma mesma matéria, mas ao mesmo tempo são separáveis. Segundo, se o pai e o filho fossem de uma substância numericamente idêntica, então a doutrina do credo poderia muito bem ser sabeliana. O pai e o filho são da mesma essência, da mesma substância numericamente. Então, por que não adotar o sabelianismo como a verdade cristã? Então, pai e filho sendo idênticos e indistinguíveis, né? Era esse o entendimento de alguns,
comum. Então vamos aceitar o sabelianismo. E terceiro, o termo estava associado a heresias, pois havia sido cunhado por gnósticos e de fato havia sido condenado no concílio de Antioquia em 268. Então o concílio de Antioquia já rejeitou esse termo. Por que nós vamos usar esse termo agora para combater as ideias de Sabele e de Ário? Então, e por quarto, nós vamos verificar que para muitos bispos conservadores, a maior dificuldade é que esse termo não era bíblico. Nós não encontramos a ideia do homozion na Escritura Sagrada. E por isso, ele era um desafio dentro daquele contexto. Então, nós tivemos um panorama geral falando a respeito da questão do modalismo, do sabelianismo. Então, nós vamos agora falar um pouco a respeito do arianismo e depois nós trataremos do Concílio de Nicéia com a sua fórmula, dando então caminho para a definição trinitária. Então, o desafio então ariano, que é nada mais do que a lógica da criação subordinada. Então, a controvérsia ariana, ela vai relacionar-se principalmente com a divindade de Cristo, mas em seu curso ele também aborda a divindade do Espírito Santo e, portanto, engloba todo o mistério da Santíssima Trindade e da encarnação de Deus, que é o próprio centro da revelação cristã. É bem verdade que essa questão da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia, ela vai ser definida mais à frente no concílio de Constantinopla, embora o concílio de Nicéia termine falando sem dar maiores esclarecimentos à questão do Espírito Santo. Isso depois os pais capadócios que vão contribuir para o entendimento da pessoa do Espírito Santo dentro do conceito trinitário. Então, nós vamos perceber que o dogma da Trindade não surgiu isoladamente, em forma abstrata, mas em conexão inseparável com a doutrina da divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então, se esta última doutrina é verdadeira, a Trindade decorre por necessidade lógica, pressupondo-se o monoteísmo bíblico. E, em outras palavras, se Deus é um, e se Cristo e o Espírito Santo são distintos do Pai, e ainda assim participam da substância divina, Deus deve ser trino. A igreja sempre acreditou nessa trindade, essa doutrina que nos é revelada nas Escrituras, e vai se confessar a sua fé pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso trouxe consigo desde o início, desde o princípio, a convicção de que esta revelação de Deus deveria estar fundamentada em uma distinção imanente à essência divina. Mas transformar esta fé em conhecimento claro e inabalável e formular a confissão batismal em doutrina vai ser um trabalho árduo, um trabalho sério, um trabalho intelectual que perpassa 3 séculos. Então, na era nicena, mentes se confrontaram e travaram batalhas ali decisivas a favor e contra da doutrina trinitária, da verdadeira divindade de Cristo, com as quais a divindade do cristianismo se sustenta ou cai. Então, enquanto o modalismo buscava proteger a unidade de Deus de forma radical, o arianismo, por outro lado, tentou resolver o dilema trinitário através da subordinação do Filho ao Pai, negando a sua divindade plena.
Então, o arianismo leva o nome de Ário, que é um presbítero da igreja de Alexandria. A doutrina ariana não foi, na verdade, um fenômeno completamente novo, mas a culminação de uma corrente de pensamento que enfatizava a distinção entre o pai e o filho, a ponto de comprometer a co-igualdade. Burns, citando um historiador de Cambridge, chamado Galton, afirma: o arianismo, então, era quase tanto uma filosofia como uma religião. Assumia os habituais postulados filosóficos, trabalhava pelos métodos filosóficos habituais e raramente se referia às escrituras, exceto na busca de textos isolados para confirmar conclusões alcançadas sem a sua ajuda. Então, a construção é filosófica, o texto é só pretexto para tentar justificar aquilo que eles estavam argumentando. Então, como é que se dá, então, essa gênese da heresia lá em Antioquia, né? Então, Ário, ele vai estudar sob a tutela de Luciano de Antioquia, uma figura que, por sua vez, vai ser influenciada por Paulo de Samosata, né? Então, Luciano, discípulo de Paulo de Samosata, e nós vamos verificar que Ário vai ser discípulo de Luciano. Então, essa linhagem de pensamento está enraizada na escola de Antioquia, que tendia a uma exegese mais literal e a uma cristologia que acentuava a distinção entre o humano e o divino. Então, Ário, ao levar essa ênfase à sua conclusão lógica, argumentou que se o pai e o filho eram duas entidades distintas, o filho, como o Logos, deveria ter tido uma origem. A sua tese é que, se o pai gerou o filho, houve um tempo em que o filho não existia. Então, o arianismo, portanto, pode ser visto como uma manifestação extrema da abordagem teológica antioquena. Como nós já falamos e voltamos a repetir, que priorizava a distinção das pessoas divinas a ponto de subordinar o filho e, por fim, negar a sua divindade consubstancial. Então, nós vamos perceber que o arianismo, ele vai ser reflexo das controvérsias filosóficas, né? Então, nós vamos encontrar, então, antes da gente falar aqui, só para a gente resumir aqui, Ário e o desafio ariano. A tese central: se o pai gera o filho, então houve um tempo em que o filho, ou que Deus não era o pai, que Cristo não existia. Então, o filho como uma criatura, Cristo foi criado do nada, antes do tempo, embora ele se distingua da demais criação, né? E as consequências é a negação da divindade plena de Cristo e, consequentemente, da questão da salvação, vai estar implícita aí, como nós veremos à frente, tá? Então, essa é a grande fase de Ário, ou do arianismo. Houve um tempo em que ele não era. Então, essa é a essência da doutrina ariana, é a afirmação de que Cristo foi gerado e, portanto, ele não é consubstancial ao Pai, mas num determinado momento da eternidade Deus o criou para então depois
através dele, criar todas as demais criaturas. Então, nós vamos encontrar, então, por trás dessas ideias de Ario, uma sustentação filosófica. Então, essa crise ariano-nicena vai refletir uma série de debates filosóficos ao longo da data, especialmente aqueles que são herdados da tradição platônica e neoplatônica que influenciavam a Alexandria. Philip Schaff, na sua obra, vai dizer: as raízes da controvérsia ariana encontram-se em parte nos elementos contraditórios da cristologia do grande Orígenes, que refletem o estado rudimentar da mentalidade cristã no século III, em parte no antagonismo entre a teologia alexandrina e a antioquena. Então, nós vamos perceber que a teologia de Ario nada mais é do que uma fusão entre a linguagem bíblica tradicional e ideias filosóficas. Ario, embora primariamente fosse um exegeta teológico, ele vai usar a filosofia para dar rigor lógico e sistemático à sua herança teológica. Então, as bases filosóficas de Ario resultam numa metafísica monista. Tudo deriva de uma unidade primordial. E não só monista, mas absolutista, porque a essência da unidade primordial está além de toda relação. Então, Ario vai usar ferramentas filosóficas para defender o caráter livre e pessoal de Deus, mas essas ferramentas fizeram com que ele chegasse a uma conclusão que ameaçava a realidade da revelação e da encarnação do Filho. Segundo o historiador de Cambridge, Watson, esse historiador do século XIX, ele vai dizer assim: os postulados de Ario e do arianismo estavam profundamente enraizados no pensamento pagão e nos postulados filosóficos da época, o que tornava quase tanto uma filosofia quanto uma religião. Então, nós vamos encontrar três bases filosóficas do pensamento ariano. A primeira delas, a concepção abstrata e isolada da deidade, o Pai. Então, o ponto de partida do sistema ariano está na crença aceita na unidade de Deus. Deus é um só. E Ario assumiu que Deus, o Pai, ele é absolutamente simples e absolutamente misterioso. Então, ele vai dizer que Deus, o Pai, é o único incriado, o único eterno, o único sem princípio, o único todo-poderoso, o único imutável e inalterável. Então, o seu ser permanece, portanto, oculto aos olhos de toda criatura em mistério eterno. Então, essa concepção da deidade repousando na infinitude ou no isolamento absoluto era amplamente difundido, tendo sido encontrado entre os gregos tardios, orientais e até os judeus. Então, todas as partes envolvidas na controvérsia, incluindo Ario, eram monarquianas e buscavam espiritualizar a ideia de deidade, opondo-a o mais acentuadamente possível à ideia de humanidade. Então, Deus não coaduna com a humanidade, quanto mais distante, melhor. Então, diante disto, nós vamos encontrar
uma segunda base. Então, se esse Deus, ele é absolutamente simples, absolutamente misterioso, ele vai então apontar para a necessidade de um mediador criado. Então, a necessidade desse mediador é algo lógico decorrente desta ideia, né? Então, isso surge diretamente desta doutrina da absoluta separação de Deus. Então, quanto mais mais o Supremo é removido do mundo da matéria, maior a necessidade de um mediador para o seu intercâmbio com ele. Então nós vamos verificar que Ario concordava com os filósofos que o Deus Supremo, ele não podia ter contato direto com o mundo material. O arianismo vai então adotar a ideia filosófica de um poder demiúrgico, ou seja, um poder criador. Então, em vez de identificar o Filho com o Logos eterno, como fez Orígenes, o arianismo viu como um Deus secundário. Então, essa figura poderia ser conhecida pelos homens, em contraste com o Pai, que não podia ser conhecido. Então, estabelecia que, sendo a ingenerabilidade a própria essência da divindade, o Filho de Deus não poderia existir em sentido estrito e primário, portanto, ele não era eterno. Então, para ser consistente com a singularidade de Deus, o Filho vai ser criado do nada, por um ato definitivo e externo da vontade de Deus, e não da sua essência. Então, o Cristo, o Messias, ele é o ato da vontade de Deus, não é a essência de Deus ali. Então, a doutrina ariana rejeitava a noção da coeternidade e a divindade plena de Cristo. Então, Ario vai ensinar que o Filho, ele foi gerado, ele foi feito pelo Pai antes do tempo, mas que como criatura, ele teve um princípio de existência, né? Então, a frase que resume a essência do arianismo, como nós vimos, houve um tempo em que ele não era. Se ele foi criado, houve um momento em que ele não existiu, né? E aqui, consequentemente, quebra-se a ideia de um atributo divino, né? Porque Deus é imutável. Se Cristo foi gerado num determinado momento da eternidade, e houve um tempo em que ele não era, nós vamos entender que houve um tempo em que Deus não era Pai. E ele depois se tornou Pai. Então, quebra a ideia da imutabilidade de Deus, né? Então, Ario via o Filho como um ser intermediário, uma criatura feita, perfeita, do nada, por um ato da livre vontade do Pai. E esse semideus foi então usado como instrumento para a criação do mundo. Então, uma vez que o Pai não pode ter contato com a criação, quanto mais distante, melhor, então esse semideus é quem vai dar origem à criação, né? E o terceiro aspecto na qual nós vamos encontrar a base filosófica do pensamento de Ario é a concepção da natureza e da liberdade do Filho, o Logos criado. Então, quando o arianismo define o Filho como uma criatura, exigia então que esta criatura possuísse um livre arbítrio, né? Aqui, mais uma vez eu vou fazer um anacronismo. Nós encontramos aqui um pelagianismo, antes de Pelágio. Então, ele possuía
não só um livre-arbítrio, mas também uma natureza que é inerente e sujeito a alterações morais, semelhante ao ser humano. Então, o filho, como uma criatura perfeita, deveria ter livre-arbítrio e ter uma natureza capaz de mudança moral. Então, ele poderia ter pecado, e foi apenas a sua própria virtude que o manteve sem pecado. Então, Cristo, ele poderia pecar, mas por causa da virtude que ele trazia, ele vai se manter sem pecado. Então, nós vamos verificar que, diante disto, então, essas são as três bases filosóficas, né? Então, quais as implicações soteriológicas antes de a gente entrar no Concílio de Nicéia? Então, é interessante porque quando nós estudamos um pouquinho a respeito da vida de Ário, nós vamos ver que Ário era um especialista em propaganda. Naquela época, era um propagandista habilidoso, né? Por quê? Ele vai popularizar os seus ensinamentos, não apenas através dos debates teológicos, mas através de canções, provérbios e outros métodos concisos, tornando a sua doutrina facilmente compreensível e memorizável para as massas. E aquilo que o Parcival Módulo costuma dizer, né? Que a música fixa verdades teológicas ou mentiras ideológicas. É verdade, né? Então, Ário vai utilizar-se desta questão, né, de fazer com que a sua doutrina se tornasse popular. Então, nós vamos verificar que ele astutamente faz com que o debate teológico pudesse ser levado para fora do contexto acadêmico. Então, nós vamos verificar que isto vai representar um desafio significativo para a igreja. Então, as implicações do arianismo para a salvação eram, no entanto, profundas e alarmantes. Então, se Cristo não é plenamente Deus, ele não é consubstancial com o Pai, a ponte entre Deus e a humanidade é feita por um ser criado e não pelo próprio Criador. Então, a teologia da salvação, na qual a humanidade é divinizada através da união com a divindade em Cristo, né? O reverendo Heber falou a respeito dessa questão naquela época, dessa ideia de que a humanidade vai ser divinizada com a união com o Cristo divino. A ideia de Ário colocava por terra, minava esse conceito desta divinização. Então, o arianismo, ao negar a divindade plena de Cristo, comprometia o próprio plano de salvação. Uma implicação que o credo niceno vai procurar corrigir de forma contundente. E nós vamos verificar que a resposta de Alexandre e depois do seu sucessor Atanásio vai ser a força motriz que vai impulsionar a resposta ortodoxa com a formulação nicena. Então, o sistema ariano, portanto, nós vamos dizer que ele era um sistema ilógico, pois embora partisse da crença da unidade de Deus, ele, ao colocar o filho em uma hierarquia de seres criados, terminava por abrir a porta ao politeísmo, à idolatria e ao paganismo. Então, a gente vê essa questão. Um outro fato interessante que nós percebemos dentro desse contexto é a interseção da fé e do poder. E isto acontece no primeiro concílio de Nicéia, né? Então, nós vamos verificar que
a história das heresias trinitárias e a resposta da igreja não podem ser compreendidas sem a interligação com o poder político do Império Romano. Então, o primeiro concílio, em 325, o concílio de Nicéia, vai ser um evento histórico que marca a interseção da definição doutrinária com a autoridade imperial. Então, nós vamos perceber, por exemplo, que a convocação do concílio de Nicéia é feita pelo próprio imperador Constantino. E nós precisamos entender essa convocação imperial dentro do seu contexto geopolítico. Constantino, depois que ele consolida o seu poder sobre o Império Romano em 323, ele precisava da unidade da igreja, que ele via como essencial para o apoio ao Estado. Então ele vai convocar todos os bispos cristãos para se reunirem em Niceia, na Bitínia, atual Turquia. Então ele esperava que a Assembleia estabelecesse um fim para todas as disputas que ameaçavam a unidade do cristianismo. E Constantino percebeu que a disputa ariana que estava se espalhando e dividindo a igreja era também uma ameaça à coesão e à estabilidade do império. Então nós vamos verificar que a estabilidade da igreja era vista como um pré-requisito para a unidade política. Então, de acordo com Davis, ele vai dizer que Constantino considerava seu dever principal levar os homens a Deus e considerou-se legalmente autorizado a interferir em assuntos religiosos, vendo-se como representante da divindade na terra. Então, o concílio de Nicéia vai reunir bispos de quase todas as províncias do Império Romano, né, do extremo oriente e do norte. Então, muitos presentes destes bispos eram confessores, portanto, que representavam uma força conservadora imensa no concílio. Então, nós vamos verificar que, de acordo com Eusébio de Cesareia, esse concílio de Niceia, ele é comparável à reunião apostólica ou ao Pentecostes. Então nós vamos verificar que o próprio império vai estabelecer meios para que o concílio pudesse reunir. Então o imperador vai fornecer o transporte dos bispos, a estadia dos bispos. Então nós vamos verificar que através das suas agências estatais, ele consegue fazer com que haja essa mobilidade dos bispos de vir a Niceia e tratar desta questão. Então, essa iniciativa vai demonstrar que a teologia deixava de ser um debate puramente interno da igreja para se tornar uma questão de Estado. E isto vai, sem dúvida nenhuma, estabelecer um precedente perigoso e duradouro. Então, quais são os principais temas que nós vamos encontrar ali em Niceia? O arianismo, que é o tema central, principal, a controvérsia primária, o cisma de Melanciano, no Alto Nilo, no Egito, e a controvérsia da questão da Páscoa. Então, são esses temas. O número de participantes no concílio de Niceia é incerto, né? Há uma variação entre os historiadores em torno de 220 a 300 bispos, embora o número 318 tenha sido adotado, né? É um número simbólico e ele vai ser adotado posteriormente. Então, Constantino, ele vai presidir as sessões, embora ele não participe das decisões, das votações
oficial nas questões de fé. Então nós vamos encontrar que entre estes participantes nós vamos encontrar figuras eclesiais de grande importância, como Ósio de Córdoba, né? Atanásio, e sendo Atanásio o principal defensor da divindade de Cristo contra Ário, e ele vai ser figura central nas deliberações. É claro que Atanásio, nesse contexto, ele não era bispo, né? O bispo era o Alexandre, mas ele é que vai dar toda a sustentação para que Alexandre possa defender a ortodoxia. Falar um pouquinho a respeito de Ósio, né? Então, o papel de Ósio de Córdoba no Concílio de Nicéia é de suma importância, né? Então, ele vai ser um elo importante entre o poder imperial e a formulação doutrinária. Ele que faz essa ligação, esse meio de campo entre o império e a igreja. Então, Ósio foi o conselheiro mais próximo do imperador Constantino, depois de Lactâncio, né? Então nós vamos verificar que Ósio vai guiar Constantino em muitos dos seus discursos públicos. E nós vamos verificar que Ósio já estava com Constantino desde 313. Então, ele estava lá na corte e em 323, ele provavelmente tenha sido o portador de uma carta imperial escrita a Ário e ao bispo Alexandre, no qual o imperador clamava para que aqueles dois parassem de se discutir, parassem de perturbar a fé da igreja. O imperador escreve para eles: vocês parem de brigar aí, porque isso aí está atrapalhando a coisa aqui, né? Então, o papel de Ósio na convocação do Concílio de Nicéia é um papel ativo. É bem provável que ele tenha presidido as deliberações em Nicéia, assim como fez no Concílio de Antioquia, né? E muitas vezes alguns vão creditar a Ósio a presidência do próprio Concílio de Nicéia. Então nós vamos verificar que a figura de Ósio de Córdoba ilustra a profunda imbricação entre a política e a teologia na era de Constantino, onde as decisões doutrinárias, elas não eram tomadas apenas em um vácuo eclesiástico, mas em um contexto de necessidade de unidade e ordem imperial. Dito isto, nós podemos caminhar pensando na consolidação da ortodoxia. Então, o credo niceno e a confirmação ou a afirmação da coessencialidade no ser divino. Então, Concílio de Nicéia, o primeiro Concílio de Nicéia, quando rejeita, através de uma ampla maioria, a posição ariana, ele procura estabelecer um consenso sobre a natureza divina de Jesus. E a resposta definitiva da igreja a essas controvérsias foi a formulação do credo niceno, um documento que não foi apenas um tratado teológico, mas uma declaração existencial e soteriológica moldado por intensos debates. Então, o propósito central da fórmula nicena foi atuar como um símbolo, ou um critério de crença correta, ou ortodoxia, para distinguir os crentes dos negadores de uma doutrina específica. Então, a partir do momento em que
as pessoas adotassem o credo niceno, se identificava como um verdadeiro cristão. Quem não cria era um herege. Né? Então nós vamos encontrar aqui que dentro desse concílio a escolha-chave, de um termo-chave, né? Que é o homozion, né? Nós vamos verificar que a resposta nicena ao arianismo reside justamente na adoção desse termo, né? Que é traduzido como consubstancial, ou seja, pai e filho são da mesma substância. Então, a afirmação de que Jesus ele é gerado, não criado, consubstancial com o Pai, foi a negação direta da tese ariana. Então, quando eles declaram que o Filho não é uma criatura e que compartilha da mesma essência divina do Pai, o credo vai restaurar a divindade plena de Cristo e, consequentemente, a base soteriológica da salvação. Porque se Cristo não for Deus, Ele não pode salvar. Para que o homem pudesse ser salvo, ele precisaria ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, o credo vai refutar o arianismo por meio de uma linguagem precisa, afirmando que o Filho é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Então, como nós falamos, a escolha desse termo, né, consubstancial, era algo que tinha um passado controverso justamente com os modalistas. Então nós vamos verificar que isto se constitui numa decisão estratégica que permitiu à igreja articular uma doutrina que era ao mesmo tempo fiel à Trindade e à unidade de Deus. Embora o concílio de Nicéia tenha sido convocado para resolver a crise ariana, a ameaça do sabelianismo forneceu o contraponto herético oposto. Então, os pais de Nicéia tiveram que forjar uma linguagem que afirmasse a plena divindade de Cristo, contrário, mas que também fosse precisa o suficiente para preservar a distinção entre as pessoas contra Sabélia. Então, nós vamos verificar que vocês já ouviram falar a respeito disso, que a controvérsia ela não termina no concílio de Nicéia, né? Não termina ali, né? Nós vamos verificar que as décadas seguintes são marcadas por debates intensos, especialmente com a emergência de uma posição semi-ariana. Então, estes semi-arianos, eles vão dizer que o Filho era de uma substância semelhante, né? Um termo que diferia do niceno apenas pela inclusão do iota, o grego i, né? Então, a inclusão deste iota muda todo o termo. Então, para os semi-arianos, o Filho era semelhante ao Pai, mas não da mesma substância, o que mantinha em uma posição subordinada. Então nós vamos verificar que a discussão sobre uma única letra ilustra a profundidade das nuances teológicas e a dificuldade em consolidar a ortodoxia, né? Então, mostrando que a luta continua por uma linguagem que pudesse expressar o mistério da Trindade de forma precisa, sem cair em heresias. Então, quando
eles usam homozion, eles afirmavam a divindade completa e coigual do Filho, enquanto a ideia de que o Filho era semelhante ao Pai mantinha uma subordinação ontológica, que era uma diferença sutil, mas fundamental, que separava a ortodoxia de uma heresia que negava a divindade plena de Cristo. Então, nós vamos encontrar a tripla refutação do credo dessas ideias. Então, nós vamos verificar que a fórmula nicena, em sua precisão, ela atua como uma refutação de múltiplas heresias. A negação mais direta é com relação ao arianismo, com a afirmação da coexistencialidade de Cristo. E o credo também vai refutar implicitamente o modalismo, embora o termo que eles empregaram para apontar a divindade de Cristo fosse um termo que os modalistas já haviam usado no passado. Então nós vamos verificar que o credo niceno vai preservar a distinção das pessoas, da Trindade, ao afirmar que o Filho é gerado do Pai, e esta formulação evitou o colapso das pessoas divinas que caracteriza a visão de Sabélio, estabelecendo então a ortodoxia como três pessoas em uma substância. E além disto, a mesma substância, o credo negava qualquer hierarquia ontológica ou subordinação dentro da divindade, o que era a premissa central do arianismo, né? Então, nós vamos verificar que a conclusão da doutrina trinitária vai ocorrer, como eu falei, e vocês já ouviram aí ao longo da semana, que vai acontecer lá em Constantinopla em 381, né? Então, nós vamos verificar que é neste concílio, em 381, que a doutrina vai ser finalizada. Então, o Constantinopla, o concílio de Constantinopla, vai ser convocado por Teodósio I, que teve como objetivo fortalecer as decisões formuladas em Nicéia e abordar outras questões teológicas que surgiram após o primeiro concílio. E a principal contribuição de Constantinopla foi a expansão da linguagem do credo para esclarecer o conceito ortodoxo da Trindade, principalmente para adicionar frases que afirmavam também a divindade do Espírito Santo. Então, o resultado foi o credo niceno constantino-napolitano, que completou a formação ou a formulação da fé trinitária, tá? Então, quais são os legados, né? O legado pós-niceno e a relevância contemporânea, né? Nós vamos perceber que o credo niceno se tornou então fundamento da fé para a maioria das denominações cristãs. Mas a controvérsia não foi resolvida imediatamente. O arianismo e as tendências subjacentes vão persistir, especialmente entre os povos germânicos, com profundas implicações históricas e políticas. Então, a primeira questão a gente vai perceber a presença do arianismo no mundo bárbaro. Uma vez que, mesmo tendo sido condenado em Nicéia, o arianismo vai continuar se propagando, se espalhando, especialmente entre as tribos bárbaras que invadiam o Império Romano. Então, os godos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os lombardos, todos eles vão adotar o cristianismo, mas na sua forma ariana. Então, para estas tribos,
a adesão ao arianismo tornou-se um marcador de identidade étnica e política, um fator que diferenciava da população romana católica. Então, as diferenças teológicas foram uma fonte constante de tensão com a maioria dos reis vândalos, por exemplo, perseguindo os católicos trinitários. Agora, a conversão de monarcas como Recorredo, que foi rei dos visigodos, ao catolicismo em 587, vai ser um ato político que levou à unificação religiosa em seu reino. Então, o arianismo só vai desaparecer gradualmente após o século VI, à medida que a religião ortodoxa romana se firmava definitivamente como a religião oficial do império. Nós vamos perceber também que há uma persistência de tendências heréticas. Então, embora o arianismo e o modalismo não existam em suas formas históricas, os pressupostos lógicos que os sustentavam continuam a ecoar na teologia contemporânea. Então, nós temos aí os testemunhas de Jeová, né, que negam a divindade plena de Cristo e o veem como um ser criado e subordinado ao Pai, que é um claro eco da doutrina ariana. E da mesma forma, algumas vertentes da teologia da unicidade de Deus, que enfatizam a divindade divina, podem ter nuances modalistas. Então, este fato demonstra que, apesar de mais de 1.700 anos de história, as preocupações fundamentais sobre a natureza de Deus, do Filho e do Espírito Santo, permanecem relevantes. E a fórmula nicena continua a ser a referência para a fé trinitária. Então, ela é a nossa base para a gente continuar combatendo essas heresias que ainda existem e persistem no nosso meio. Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar? O credo niceno se consolidou como um dos fundamentos para a fé da maioria das denominações cristãs. Sendo uma resposta abrangente e existencial a duas das mais proeminentes heresias da antiguidade. A crise ariana e a modalista forçaram a igreja a ir além da linguagem bíblica para articular a sua fé de forma precisa, utilizando termos técnicos para defender a fé apostólica contra distorções doutrinárias. Então, isso é interessante porque essa é uma ferramenta que a gente precisa ter, embora a gente possa e devemos nos basear na Bíblia, mas nós podemos encontrar nomenclaturas ou termos técnicos que nos ajudam a esclarecer aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, a história dessas controvérsias não é apenas uma sequência de debates teológicos, é uma narrativa de como a igreja desenvolveu a compreensão da divindade sob uma pressão de uma série de desafios internos e externos. Então, o embate entre o modalismo e o arianismo reflete a tensão entre a ênfase na unidade de Deus e a distinção das pessoas da Trindade. O credo niceno resolveu essa tensão ao afirmar que o Filho é da mesma substância com o Pai, refutando assim a subordinação ariana, enquanto a formulação do credo preservou a distinção das pessoas, evitando o colapso modalista. Então, a dinâmica de tensão e resolução presente no desenvolvimento doutrinário da igreja mostra a necessidade de humilde reflexão e a busca contínua pela verdade em face da complexidade da revelação divina. Então, a evolução da teologia cristã, desde as escolas de Antioquia e Alexandria, até os grandes concílios ecumênicos,
é um testemunho da luta da igreja para expressar o mistério da Trindade de forma precisa e coerente. O legado do credo é uma base para a fé trinitária que, por sua vez, sustenta a doutrina da salvação, um tema que estava em jogo nas disputas teológicas do século IV e V. Tá? Então é isso que nós temos aqui. Por último, eu elaborei aqui uma tabela aqui só para a gente poder entender todas essas questões aqui, resumindo tudo que eu falei numa tabela simples para a gente poder lembrar e refletir a respeito desta questão. Então, que nós possamos preservar a nossa fé, né? A fé que nós herdamos dos nossos pais, né? Então, e é fundamental que nós entendamos isto. O reverendo Eber falou a respeito do estudo da patrística, que às vezes é complexo, é difícil, mas é fundamental, mesmo porque a gente vai poder observar que a reforma protestante, ela não surge num vácuo, mas ela é uma continuação das ideias dos pais apostólicos, né? Dos pais da igreja. Então, a reforma não surgiu no século XVI simplesmente, vamos fazer a reforma. Não, tinha suas raízes nos pais da igreja, e no contexto que vinha ocorrendo desde o século XI, no período da Idade Média. Então, esse é um esboço do que foi o Concílio de Nicéia, quando refuta essas duas heresias, o modalismo e o arianismo. Espero ter ajudado aí vocês na compreensão deste tema.